Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do bem. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite que você esteja assistindo este vídeo. O que importa é a diferença que você pode fazer na sua vida ao decidir colocá-lo em prática e mudar a fim que você atinja seus objetivos, que você comece a sentir o prazer da realização. Bom, falando em prazer, a nossa aula hoje será pautada em prazer. Cris Oliveira aqui. Hoje a nossa videoaula, ela será sobre inteligência emocional. Eu vou fazer uma abordagem de inteligência emocional bastante focada e diretiva em técnica de inteligência emocional. Eu vou direto na cereja do bolo, tá? É a chave liga e desliga de um processo de mudança para qualquer quesito que você queira na sua vida. Emagrecimento profissional, pessoal, relacionamento, qualquer. Tá? Claro que aqui o foco é de emagrecimento, seja leve, é para emagrecimento. Lembrando que aqui o nosso foco não é falar sobre o que comer, mas por que comer. O meu foco hoje não é ficar falando com vocês sobre conteúdo programático de inteligência emocional no tocante ao que é Daniel Goleman, quando que ele começou a trabalhar inteligência emocional, porque quando nós falamos que Daniel Goleman é o pai de inteligência emocional, mas ele é um pai adotivo, não é um pai genitor da inteligência emocional. Olha que interessante. Assim, o meu intuito hoje é trabalhar com vocês técnica e direto na cereja do bolo da inteligência emocional, em como que ela pode ser, então, essa chave propulsora de alavancagem de qualquer resultado que a gente queira atingir. Bom, uma definição é muito importante de eu falar para vocês. E qual é essa definição? Inteligência emocional é nada mais, nada menos do que eu usar a minha razão. Quando eu ponho razão e aponto aqui, estou apontando para o meu lado esquerdo do cérebro. Então, eu usar a razão, cerca de 20% mais ou menos da razão, para eu gerir os 80% de comando da minha emoção. A nossa vida, genericamente falando, de um modo geral falando, ela é movida pelas nossas emoções. Neocórtex, sistema límbico e depois sistema reptiliano. O reptiliano está aqui embaixo, o límbico está aqui, então, basicamente, é ele que rege os nossos hábitos. Porém, não é ele que rege as nossas escolhas. As nossas escolhas são regidas pela razão, pelo pensamento, pelo neocórtex, e nós usamos isso do neocórtex. Porém, o que acontece? O que eles faziam? Eles favoreciam de alguma maneira uma sensação de prazer. Anotem aí no caderninho de vocês. Prazer. Então, muito bem. A partir do momento que nós comemos por impulso, quando aquele impulso vai embora, que a razão cai, ou seja, vem a real, aí o que nos vem? O arrependimento. Arrependimento é quando a razão começa a fazer sentido no nosso cérebro, começa a pensar, né? E aí, o pensamento vai gerar um sentimento que é de tristeza, de frustração e assim por diante. Então, para isso não acontecer, qual é o ideal? O meu pensamento, ele controlar o meu sentimento, ou seja, ele controlar o meu sentimento para eu agir conforme eu estou escolhendo agir. Porém, quando se fala de inteligência emocional de Daniel Goleman, o negócio é assim. Ninguém controla emoção. Emoção é medo, é aquela surpresa de um determinado suspense que, né, nós temos aquela surpresa de olhão arregalado, é a repugnância, que é o nojinho, é a alegria, é a tristeza. Aqui eu citei 5. É a raiva, olha que importante, de 7 sentimentos que vamos lá para ele, né? Ou melhor, de 7 emoções básicas que Daniel Goleman trabalha nos livros dele. Vou começar pelas de positivas, que aí eu engato. Alegria e amor. Ah, faltava o amor. Amor, alegria, medo, raiva,
tristeza, repugnância e surpresa. Então, essas são as 7 emoções básicas que nós temos. Agora, digamos que você, de repente, se depara com um leão e o bicho está morrendo de fome, babando, te olhando e pensando assim, nossa, quanta carne boa para eu comer. Nossa, que exemplo. Misericórdia. Haja em vista que a gente está assistindo esta aula porque quer emagrecer. Se quer emagrecer, é sinal que tá todo mundo gordinho, né? Para não falar gordo logo, né? Que eu não sou de ficar agradando ninguém mesmo. Então, tá. A partir do momento que você está diante de um leão, que tá lá o bicho babando para te devorar, você vai ter um impulso, sim ou não? Tem como você controlar, pegar um botãozinho, subir ou descer o nível da emoção medo? Tem como você, que é pai ou mãe, pegar este mesmo botão e você controlar a densidade de amor que você sente pelo seu filho, pela sua filha? Então, é insano pensar que nós podemos controlar nossas emoções. Por outro lado, Daniel Goleman diz, agora, eu escolher o comportamento que eu vou ter perante esta emoção, aí sim, acaba sendo até uma responsabilidade. Por isso que a inteligência emocional no mundo profissional, ela acabou sendo uma das competências mais requeridas no mercado de trabalho. Aqui o nosso lance é emagrecimento, né? Então, vamos lá. Esta é a nossa tela, digamos, de carro-chefe. Por quê? Porque todo emagrecimento acontece aonde? Todo processo de engordamento, por isso essa palavra não existe, tá? Eu inventei. Todo o resultado que nós temos na vida, todo, em qualquer âmbito, o responsável pelo resultado é a nossa mente. Por quê? Quem cria sabotagem? A mente. Quem causa procrastinação? A mente. Quem causa motivação? A mente. Quem causa agentes motivadores? A mente. Em processo de emagrecimento, nós temos que trabalhar foco principal, a nossa mente. E aspectos que contribuem, que aqui são os 4 pilares do emagrecimento. Descanso, sono, porque ele vai fazer o nosso sistema nervoso central trabalhar, metabolismo, neurotransmissores, tudo, basicamente oxigenar o nosso corpo e o nosso cérebro. Claro que a alimentação também, atividade física emagrece, claro, só que se você comer só chocolate, não dormir e não trabalhar a sua mente, você pode emagrecer, mas você vai ganhar o peso. Por que eu ponho aqui exercício e atividade física? Porque contribui para a nossa mente. A nossa mente, ela é responsável por 95% do nosso emagrecimento. Atividade física, alimento e descanso. Atividade física e alimento, principalmente, uns 5%. Tá? O descanso mais porque ele mexe com todo o nosso metabolismo. A meta, eu gosto de trabalhar com uma meta, entre aspas, diária, que eu nem falo meta, mas sim com todas as atividades que eu tenho a fazer, e a parte, eu trabalho uma meta de atividade física, digamos que de leitura, que eu gosto, e se a gente cair na rotina, né? Se eu cair na rotina, eu deixo de lado. Água. Agora, você traçar uma meta de eliminação de peso semanal é fantástico, desde que você sempre use esta metodologia aqui de planejamento. Mas planejou, que aqui está o planejamento que nós já trabalhamos, você pega um post-it, põe em um lugar que você vai ver assim todo dia ou até toda hora para você se lembrar e para fazer uma ancoragem, né, cerebral e manda ver, tá? Desde que seja uma meta viável, porque meta sem prazo e também não ter destino vai ficar à deriva. Bom, outra coisa, estímulo, resposta e recompensa, ou melhor, estímulo. Nossa, aqui já vamos rasgar na inteligência emocional com a técnica. Estímulo, o que que é? O estímulo, ele acaba sendo o impulso para um determinado comportamento. Esse impulso geralmente não, né? É emocional. Nossa, gente, que top. E aí, depois, quando você está monitorando,
você já está ali de olho na recompensa, sendo que quando você tem este impulso e começa a pensar, opa, eu estou sentindo tal coisa, tal emoção, e tem determinada causa. Então, por exemplo, se eu comer agora, vai sanar este problema? Tá, eu vou comemorar esta alegria. Tá, mas eu estou tão alegre, se eu comer para comemorar, vai me afastar ou vai me aproximar do meu objetivo de emagrecimento? Então, todas estas perguntas são perguntas que a razão está fazendo e que não está controlando a tua emoção, e sim te levando a fazer escolhas de que comportamento, de que resposta você vai dar àquele estímulo. E a partir que você começa a ter esta consciência, o que nós vamos querer? Ai, que top! Nós temos aqui, ó, o lado direito do nosso cérebro e o lado esquerdo do cérebro. No lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela razão. Lembra que eu fiz há poucos instantes atrás, apontando para o lado esquerdo? Se aqui é responsável pela razão, do lado direito, então, é responsável pela emoção, pelo sentir. Muito bem. Vamos direto para a técnica. Eu tenho um objetivo, tá? Qual é o nosso objetivo aqui mesmo? Fala aí para mim. Muito bem. Se eu tenho um objetivo, este objetivo ele tem que fazer sentido para o meu cérebro. Quando eu falo de fazer sentido, ele tem que fazer sentido nessa área daqui racional. Porque senão, tipo, para que eu vou querer emagrecer? E como que minha razão vai lançar estímulos e começar a controlar meus sentimentos ou até co-criar novos sentimentos para o emagrecimento acontecer? Com base no meu objetivo, e para eu poder fazer com que esse objetivo tenha significado, nós vamos escrever motivos. Motivadores. Motivadores. Ó, motivador. Que nós trabalhamos lá no grupo cerca de 6 a 10 motivadores. Quanto mais, melhor. Depois que escreveu o motivador tático, por que eu quero emagrecer? Porque você quer. Então, por que você quer? E que sejam motivos para a ação. Então, motivação. Olha a diferença de motivador para motivação. Motivador é aquele motivo que está te causando dor. E por incrível que pareça, né, a gente acaba fazendo, tá? Então, aqui nós já temos, ó, o motivador, e aqui nós já temos também por que você quer, que nós queremos causar ação. A partir do momento que eu tenho aqui a minha motivação, e o quanto mais escrever, melhor, tá? Então, com base aqui, eu vou buscar sempre o prazer. Por quê? Porque com a dor nós paralisamos, tá? O motivador, ele faz com que nós decidimos mudar. Decisão. E aqui a motivação, então vamos colocar como o processo. O processo só acontece no prazer. Então tá. Só que aí então nós vamos pegar este objetivo e nós vamos lá para aquela tela que eu já trabalhei agora há pouco de planejamento de objetivo, meta e fazer o planejamento, certo? Já já eu entro com ela de novo, tá? Então aqui tenho, tá? Já que eu tenho um objetivo de emagrecer, como eu vou fazer isso? Porém, o que eu quero? Que você tenha consciência, primeiro, do que por que você quer emagrecer. Qual é o teu motivador para que você decida? A partir daí, você tenha, para poder agir, motivos, e tem esses motivos que estarem relacionados ao prazer.
O como, portanto, é o planejamento. Este como também tem que ser pautado no prazer. Por quê? Porque aqui no nosso cérebro, que é o sistema límbico, digamos, tem aqui uma partezinha chamada amígdala cerebral, que ela manda dentro do sistema límbico, dentre outros comandos que temos, mas ela vai mandar aqui, ó, no nosso neocórtex, a ordem de execução. Simplesmente assim. Esta ordem de execução, ela só acontece quando há prazer envolvido. Se, de repente, neste caminho há dor, este processo, ele é interrompido. E aí, automaticamente, o nosso sistema límbico, ele vai mandar de novo uma nova ordem para que nós geramos prazer. Isso se chama sabotagem, isso se chama procrastinação, por exemplo, e também se chama desculpas. Ah, só hoje, mas aconteceu tal coisa, eu estou tão triste, mereço. Ah, mas estou tão feliz, só hoje mereço. Percebam que são todas desculpas justificativas pautadas em emoções. Você vai fazer o seguinte, dentro deste processo de deixar de ser comandados pela emoção, nós vamos mandar para cá o prazer para, entre aspas, gerar um sentimento e um pós-comando de prazer do nosso sistema límbico. No processo de emagrecimento, é muito comum as pessoas pensarem em restrição. Eu vou ter que ir para academia como se fosse um martírio, é uma luta. Eu tento e não consigo. Percebam que há todo um dodóísmo, que há toda uma dor por trás. Se a dor, meu processo será bloqueado. Sim ou não? Neste processo de emagrecimento, nós vamos buscar prazer. Como? Você vai buscar prazer no seu processo de emagrecimento. Nas escolhas que você faz de substituições, por exemplo, de eu vou fazer ou inventar pratos, comidas que me geram prazer. O início de qualquer dieta ou jejum, os 3 primeiros dias, são dias complicados. Para isso, eu tenho que ter essa decisão muito clara aqui no meu consciente. Vocês têm que assistir essa aula, uma vez por semana, para todo sempre a mês. Amém? Eu começo a pensar nos benefícios que aquela ação está me trazendo. Olha isso, benefícios. Pensar benefícios é prazer. Eu estou gerando aqui no meu sistema límbico um novo sentimento. E quanto mais eu faço isso, mais chances, ou mais perto eu estou de criar um novo hábito. Então, é essa troca fácil, porque você acabou encontrando alimento que te causa mais prazer naqueles que você está habituada ou viciado em comer ou beber. Esta é a fórmula de qualquer sucesso. É você usar de 10 a 20% da tua razão para você gerir e co-criar sentimentos que vão pautar teus novos comportamentos. A partir daí, você vai traçar de novo o seu planejamento, que a gente já viu isso, vai monitorar teu resultado e, posso melhorar aqui, acolá e, enfim. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou na Terra para gozar. Ele não colocou a gente num ringue de luta. Não colocou a gente, sabe, em pleno velório para chorar dia e noite. É uma escolha lutar. É uma escolha chorar. É uma escolha olha, não foi de caso pensado, mas é uma escolha enxergar sempre o copo meio cheio ou meio vazio. E a partir do momento que você escolher enxergar sempre o mais tá cheio, enfim, tudo que é mais positivo, também nós vamos criar este hábito
na nossa mente. Criar o hábito de pensar diferente. Porque isso, sim, é a sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Cris Oliveira aqui, vou ficando por aqui. E vocês sabem que qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer é para lá de bem-vindo. Fiquem com Deus, aproveitem e encontrem o sucesso de vocês.